Olá, olá pessoal que está aqui na nossa programação da nossa Gazeta News, canal 525 da sua NET Claro e também no YouTube Gazeta News AL. Estamos iniciando aqui mais nossa programação esportiva falando de muito futebol. Eu sou Guilherme Nobre hoje aqui na apresentação e trouxemos hoje esse programa especial para falar especificamente da agremiação esportiva arapiraquense, o ASA. A temporada acabou no último final de semana, o problema da equipe alvinegra é muito grande e tem um planejamento inteiro ainda para pensar em 2025. Mas há muitos pontos para debatermos, então a gente começa a nossa programação, meia horinha de muito debate sobre a situação do ASA. Hoje eu sou seu apresentador, ao lado aqui, meu lado direito, o nosso comentarista do Timaço na Gazeta, o Matheus Guimarães, e está chegando aqui o nosso Pedro também, o repórter da nossa GazetaWeb.com, e além disso teremos também a presença do nosso Everton Luiz, gravando aqui com a gente também, então fiquem ligados aqui na nossa programação para discutirmos muito sobre essa temporada do ASA, que obviamente não foi boa. O ASA foi eliminado de todas as competições, não ganhou títulos na temporada e também não atingiu os objetivos que estavam postos pela diretoria, pelo menos. Vou pedir para o Pedro aqui colocar o nosso fone para escutar tudinho também. Então, vem com a gente durante essa meia hora que vamos falar muito sobre ASA e sobre futebol alagoano no geral. Matheus, muito bem-vindo. Você que está muito por dentro também do dia a dia do ASA, participa do nosso Gazeta Esportivo na Rede Gazeta de Rádios. Muito bem-vindo e pode dar aí seu destaque inicial sobre esse momento do ASA, um momento inapto agora, que não tem jogos mais. Exatamente, é a famosa abstinência de jogos, não tem mais jogos lá em Arapiraca para a equipe do ASA de maneira profissional. Grande abraço para toda a nossa audiência, para você, meu querido amigo Guilherme Nobre, para o Pedro, tamo junto sempre. Bom, o ASA que fez uma temporada de muitas promessas, não conseguiu alcançar essas promessas feitas por boa parte da direção, vai viver agora um momento de organização interna, logo mais teremos eleições no ASA, muitas especulações sobre o que será essa eleição. Rogério Siqueira se reelege, não se reelege, terá apoio, não terá, temos possíveis outras chapas, mas falando do futebol especificamente, foi um ASA que parecia no início que teria uma caminhada diferente dos últimos anos, pelo menos parecia. Teve um início de ano no Alagoano que, mais uma vez, foi bom a campanha no Alagoano, pelo menos eu enxergo assim, chegando numa final novamente. A gente sabe que a diferença entre financeiro e técnica, quando embate ali o CRB, acaba sobressaindo. O CRB tem um elenco de segunda divisão, o ASA teria que se superar muito taticamente e com muitas estratégias para superar o CRB. Eu acho uma boa temporada no Alagoano, mais uma vez, 3 finais consecutivas. O ASA não vivia isso há milhares de anos, muito tempo que não chegava em 3 finais consecutivas, mas aí começa o objetivo principal, começa a Série D, e a Série D foi aquele misto de estamos fazendo algo diferente, pode ser que a gente consiga o objetivo, para tudo foi por água abaixo. E eu vejo que temos muitos pontos que a gente vai discutir aqui, foram fundamentais, cruciais para o ASA não, mais uma vez, parar na mesma situação. Chega no mata-mata, não consegue atuar bem e é eliminado fora de casa. É verdade, Matheus. Muitos pontos, vamos discutir com certeza. 2024 foi turbulento, mas em julho, já estamos em agosto praticamente, a temporada do ASA já acabou. Então a situação não é fácil, você ficar órfão, o torcedor ficar órfão da sua equipe que não está entrando em campo, e aí são longos meses. O ASA vai ter que se sustentar, vai ter que tentar novas ideias para conseguir dar um caminho para frente. Pedro, muito bem-vindo aqui, você mais uma vez na nossa Gazeta News. Você que está por dentro também do futebol do interior aqui do estado, do dia a dia da GazetaWeb.com. O que falar? O seu destaque inicial sobre essa situação do ASA e também do futebol alagoano no geral. Muito bem-vindo aqui à nossa estrutura. Bom, muito obrigado, Guilherme. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, para todo mundo que está acompanhando. E assim, um ano um pouco decepcionante, com um gosto agridoce. Ficou pro torcedor do ASA, que não sabia o que esperar de expectativa do time. Se esperava o ASA do campeonato alagoano, que vem chegando, mais esbarra num CRB que é soberano no estado e que a curto prazo não tem adversários aqui, e chega na Série D com expectativas de acesso, por mais que fosse difícil e pelo elenco frágil que se mostrou durante a temporada. E assim, o que esperar do ASA para o ano que vem, que provavelmente vai garantir novamente uma vaga na Série D, que seus concorrentes diretos, que vide CSE, não terá essa vaga, não terá essa possibilidade. E é um ano de muitas dúvidas em relação à presidência, quem ficará e quem
quem chegar, o que é que vai trazer de diferente para esse ambiente que já está um pouco viciado com as mesmas caras, as mesmas lideranças. Talvez seja fim de ciclo para alguns atletas, como o Gino Viçosa, como o Didira. Assim, um ambiente complicado e vamos esperar as cenas dos próximos capítulos aí. É verdade, Pedro. E a gente também está com o nosso Everton Luiz, que apresenta diariamente o Gazeta Esportivo na Rede Gazeta de Rádios. Everton, você é super por dentro do ASA todos os dias, trazendo informações também. Qual é o teu destaque inicial sobre hoje o nosso debate? Porque vamos falar muito sobre o que deu errado, talvez, nessa temporada do ASA e o que pode vir no futuro. Mas qual é o teu destaque inicial? Muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Um abraço para você, Guilherme Nobre, também o Matheus Guimarães, a todos que estão nesse momento na bancada. O ASA que teve uma temporada com calendário cheio, com competições como a Não está dando para ouvir o nosso Everton, a gente vai ajustar aqui o som, viu, Everton? Para a gente conseguir ouvir tranquilamente e já a gente chama de novo, tá? Combinado. Agora sim na estrutura, pode concluir. Um abraço para você, então, Guilherme Nobre, também o Matheus Guimarães. Para toda a bancada, vamos falar de futebol em relação ao ASA, uma temporada com calendário cheio, com competições nacionais como a Série D, como a Copa do Brasil, mas eu acho que o objetivo não foi alcançado, que era chegar no segundo mata-mata da Série D e buscar um acesso à Série C. O que o torcedor já está esperando há muito tempo, mas que dentro de campo, infelizmente, não deu. E agora o torcedor está aguardando o momento das decisões para ver quais serão os nomes que vão ser colocados na mesa, na chapa de maneira oficial, porque está previsto a eleição para começar em outubro. Qual o dia, qual o momento exato? Ainda não foi definido, mas estamos por aqui aguardando, como o torcedor também do Fantasma de Alagoas. É verdade, muito ansioso, inclusive, para termos essa solução de toda essa questão política do ASA, porque é o que vai dar o parâmetro do que acontecerá em 2025, mas já a gente volta nesse tema também. Olha, a gente preparou algumas artes para fazer o programa de hoje, a gente trouxe inclusive o retrospecto do ASA na temporada, porque o ASA disputou 5 competições e nenhuma delas foi campeão, como a gente disse, mas ele teve campanhas, algumas interessantes e outras muito ruins. Eu vou pedir para o nosso Rafa puxar aí o retrospecto do ASA em 2024. Na Copa do Nordeste, que foi a primeira competição, ele cai na segunda fase naquele jogo contra o Altos, perdeu, passou pelo Ferroviário, mas caiu para o Altos com gol no fim. Ainda em momento de pré-copa, né? Exatamente. Ainda buscando a classificação para a fase de grupos. Na Copa Alagoas, talvez a pior campanha do ASA, ele cai na fase de grupos da Copa Alagoas, competição que ele tem toda a pompa, é um dos maiores campeões, ele é eliminado na fase de grupos. Campeonato Alagoano é vice-campeão, e aí entra naquilo que o Matheus falou. Foi uma campanha que, pelo menos, pode ser considerada boa, tendo visto que o CRB hoje está acima dos outros. Copa do Brasil, ele cai na primeira fase pro Internacional, então tem uma justificativa até que viável. E na Copa do Brasil você tem a questão da sorte na primeira rodada, que você vai ter um sorteio que você pode pegar ou um time muito equivalente ao seu, ou pode pegar um gigante, como é o caso do Internacional. Exato, e o ASA, inclusive, jogava para vencer, o empate eliminava, o ASA perdeu por 2-0, e o último, mais recente, o ASA caiu na Série D do Campeonato Brasileiro. Matheus, o que a gente pode ver disso aí, das campanhas do ASA nessas 5 competições, e o que dá para tirar disso? O ASA não foi campeão de nada. Isso. Mais uma vez, mais um ano se passa, o ASA não ganhou nada. Mas o que pode se tirar dessas campanhas e talvez onde a diretoria pode ter errado para não conseguir melhorar os resultados ao longo do ano? Bom, como diria o poeta, vamos começar pelo início, né? Vamos começar pelas primeiras campanhas, pré-copa do Nordeste, Alagoano e Copa Alagoas. A pré-copa do Nordeste, eu vi um time que ainda era o Leandro, o treinador, o Leandro Senna. Era um início ali até um pouco turbulento do Leandro Senna, algumas opções que ele fez eram muito questionadas, algumas formações. E eu vi um time do ASA que ele fez uma estratégia, pelo menos a meu ver, contou ali com o azar daquele gol no finalzinho, que levou a partida para os pênaltis na segunda hora, gol de bicicleta, inclusive, um gol que foi um azar danado, mas eu vi um ASA que ele estava muito ainda com aquela mentalidade de começo de temporada, não vamos dar uma apertada, vamos fazer o resultado segurar, e apostava muito nos pênaltis pelo Bruno Pianisola, por conta da primeira disputa de pênaltis que o Pianisola teve, que teve um excelente desempenho. Pegou três e estava se sustentando muito naquilo. Aí essa campanha eu achei um equívoco, porque pré-Copa do Nordeste, a gente viu aqui, por exemplo, o caso do CSA, é começo de temporada. Quanto mais cedo você puder matar sua classificação, melhor. Porque os dois times estão frios.
Os dois times ali podem surpreender positivamente ou negativamente. Então, na pré-Copa do Nordeste, eu vi um Asa que ele poderia ter se arriscado um pouquinho mais e garantido o resultado. Poderia estar na fase de grupos se tivesse tido um pouquinho mais de coragem. Eu achei que faltou isso no Asa e acabou perdendo aí a possibilidade de disputar uma Copa do Nordeste, o que seria bom pro Asa, por conta da questão financeira. Obviamente também uma questão de visibilidade, iria enfrentar obrigatoriamente algum time assim um pouco maior, um Sport, um Fortaleza, um Bahia, teria que enfrentar um desses times, seria bom para a equipe do Asa, e aí ficou de fora. E nesse começo de temporada vem as duas principais competições na minha visão, que é a Copa Alagoas e o Campeonato Alagoano. A Copa do Brasil também foi muito ali no começo, mas como a gente falou, pegou um Internacional, o favorito era o Internacional e a obrigação de passar era do Internacional. O Asa, apesar de jogar lá no Fumeirão, ele era o time azarão, por conta que era o Internacional do outro lado. Era o time que chegou na semifinal Libertadores um ano antes. Sim. Então, inclusive, perdeu por 2-0, mas jogando bem. O Asa jogou bem, foi uma das melhores atuações do Asa. A gente sabe que tem toda aquela questão do incentivo financeiro, da visibilidade. O Gabriel foi chamado pela imprensa lá do Rio Grande do Sul de Roberto Carlos. Fez uma partidaça. A galera ficou impressionada com o desempenho do lateral esquerdo do Gabriel. Mas falando de Copa Alagoas e Campeonato Alagoano, Copa Alagoas eu vejo mais problemática. Eu achei que o Asa, pela primeira vez, ele subiu um pouco no salto numa competição estadual. Sim. Ele teve ali uma postura, como você falou, de ter uma pompa, de ter ali, opa, eu sou, já que o CRB joga com o time sub-20 e o CSA estava naquele momento muito mal, quase não ganhava, eu sou aqui o favorito, eu vou usar aqui o time alternativo, não vou sempre como principal, e aí foi deixando de lado, achando que iria se classificar de qualquer forma, jogando com um time que nem sempre era o principal, e ficou de fora. Uma competição muito importante, porque o Asa garantiu a Série D e a Copa do Brasil ano que vem pelo Alagoano. Mas se tudo der errado no Alagoano, não teria a Copa Alagoas para... E foi um detalhe na semifinal, né? Exatamente. Então, não teria a Copa Alagoas para ser seu escape. Não teria uma segunda opção aí de conquistar calendário. Então, eu achei um risco o que o Asa fez. No Campeonato Alagoano, não. No Campeonato Alagoano, até por essa condição da Copa Alagoas que veio cedo, a eliminação, fase de grupos, o time do Asa começou a jogar um pouco mais... teve a mudança de treinador, que também foi fundamental. Saiu o Leandro Senna, entra o Rodrigo Fonseca, que deu aquele impacto inicial e deu uma organizada no Asa. Porque naquele momento o Asa era um time, com o Leandro, foram 7 partidas, 2 vitórias, era um time bem desorganizado, principalmente defensivamente. Defensivamente o Asa pecava demais. E aí a primeira coisa que o Rodrigo Fonseca fez foi ajustar a defesa. Ele ajustou a defesa, começou a jogar muitas vezes com 3 volantes, começou a ser um time que não sofria gols bobos, ganhou do CRB aqui, o CRB com o time alternativo, mas ganhou do CRB aqui. Ganhou do CSA na estreia. Ganhou do CSA na estreia, 2-0, a partida que o Kellyton surge como opção no Asa. Então assim, ele começou a dar esses ajustes e no Alagoano ele fez um arroz com feijão correto de um time como o Asa. Ganhava, jogava sério contra equipes do mesmo porte. Quando viu a oportunidade de jogar contra o CSA, que oscilava, foi corajoso, bateu de frente. E contra o CRB, tentou usar estratégias diferentes, que acabaram não dando certo. Mas até esse momento, parecia um Asa que conquistava ali uma continuidade do trabalho, que era algo que se duvidava do Asa quando chega o Rodrigo Fonseca, porque ele sai do CSE. Ele sai do CSE e existiu muito essa crítica. É um técnico que não deu certo no rival aqui do lado. Um time com menos estrutura. Então, existia aquela sensação de pode dar certo ou pode dar muito errado. Não era aquele pode dar certo ou pode dar errado. Era pode dar certo ou pode dar muito errado. Acabou dando certo. E aí veio uma coisa que eu não gostei no ano do Asa, depois que o Rodrigo Fonseca é vice-campeão alagoano, que foi a confiança plena e total na montagem de elenco com o Rodrigo Fonseca indicando muitos nomes. Isso aí eu achei um baita equívoco no Asa, porque o Asa começou a trazer reservas do CSE, porque trabalharam com o Rodrigo Fonseca, e, convenhamos, reservas do CSE não tinham tanta condição assim de ajudar tanto o time do Asa. Tanto que poucos, agora na reta final do Campeonato Brasileiro da Série D, permaneciam entre opções e titulares. Muitos até saíram. Essa segunda montagem de elenco para a Série D eu achei muito problemática. Os reservas do CSE, jogadores do Audax do Rio de Janeiro, que era naquele momento o pior ataque do Rio, e trouxeram 2 atacantes do Audax, o Edilson Júnior e o João Cabral, que deu trabalho. O João Cabral deu trabalho pro Asa esse ano. Então eu achei, esse foi um dos primeiros grandes equívocos do Asa. Foi várias indicações sem passar por uma triagem. Aquela coisa de, opa, Rodrigo, você está me indicando, vou analisar aqui, e se couber aqui para o Asa, se a gente entender que é uma boa contratação, a gente traz. Parecia que o Asa tava, indicou, contratou. Parecia que o Rodrigo era o diretor. Exatamente.
E aí eu já achei um equívoco. O Asa perdeu muitas oportunidades de mercado. Trouxe o Léo Cereja, que foi jogador dele que não foi jogador dele, mas jogou contra ele lá na Paraíba. E o Léo Cereja... Jogou com ele no Nacional de Patos. Jogou com ele no Nacional de Patos. Muito mais ficou no departamento médico do que atuando. Então eu achei o primeiro grande equívoco aí, já pra gente trazer um ponto, foi esse primeiro momento de confiança, de, indica aí que a gente traz. Vamos confiar muito no seu trabalho. E isso eu vi depois uma outra problemática, que foi confiar tanto no trabalho do Rodrigo Fonseca, que demoraram para tomar uma atitude. O Asa se desgastou demais na Série D, a ponto de, faltando 5 para 4 rodadas, trocar de treinador, por conta que já havia ali a vaca indo pro brejo, como diz o ditado. E isso de troca de treinador foi algo recorrente na temporada, a gente vai trazer isso daqui a pouco. Agora eu queria chamar o Everton, porque a gente vai ter que liberar ele mais cedo. Everton, a pergunta geral a temporada do Asa, pegando esses números nas 5 competições, foi um vexame? Dá para chamar de vexame a temporada do Asa? Qual a tua visão? Guilherme Nobre, Matheus Guimarães, também a toda a bancada do programa. Eu não posso, de repente, classificar como um vexame, mas o torcedor esperava muito mais, porque o time chegou numa final da decisão do campeonato estadual contra o CRB, é bem verdade. Perdeu no estádio Fumeirão, perdeu no estádio Rei Pelé e ficou ali na segunda colocação. Todos esperavam pelo título, porque isso já não acontece há algum tempo. Mas a gente já sabe, quando chega uma decisão, tudo pode acontecer, como muitos também falam, até nada, mas ficou com o time da capital do estado. Então, o Asa fez o seu papel, meu modo de ver, no estadual, decidiu contra uma grande equipe que foi o CRB, e novamente, um time de Série B, muito bem preparado, com uma estrutura que é outra realidade, mesmo sabendo que naquela ocasião, outros jogadores que foram contratados para a Série B não estavam ainda no elenco, mas o Asa não suportou o Clube de Regatas Brasil e ficou pelo caminho. Com relação à Copa Alagoas, ali eu acho que sim, decepcionou, porque não conseguiu se classificar à próxima fase. Ficou muito cedo pelo caminho, título que a gente pode refrescar a cabeça do torcedor, ficou com o CSA, também não fez aquela campanha tão brilhante, mas conquistou a Copa Alagoas. E o Asa se despediu mais cedo. Mas um dado também interessante, em todas as competições que o Asa disputou nessa temporada 2024, só marcou 34 gols. Eu vou repetir, 34. O ataque, acho que em nenhum momento para o torcedor aqui da capital do Agreste, foi aquele ataque eficiente, em que o torcedor tinha toda aquela confiança de que ia produzir, que os gols iriam acontecer. Se for pegar toda uma relação de jogadores, de atacantes, várias situações foram colocadas em campo, como contratações, jogadores que chegaram para resolver, para melhorar esse desempenho, mas não deu certo. E também essa carga que foi jogada em cima do Kellyton, que jogava pelo lado direito, pelo lado esquerdo, fazia o seu melhor dentro de campo e às vezes, é verdade, caía de produção, como o caso do próprio Júnior Viçosa, que tem toda uma experiência, mas veio de uma lesão séria, passou vários meses para se recuperar e o Asa fez o que deveria, foi no mercado, mas não acertou também nas peças. Os gols continuaram sem sair. Talvez em algum momento dê uma melhorada, mas não conseguiu manter um nível. Não é à toa que só marcou 34 gols em toda a temporada 2024. É um dado que deve ser levado em conta e pensado também para 2025. Tem que acertar, ninguém aguenta mais. O atacante está lá para marcar. Perde, faz parte do futebol, mas é hora de mudar essa estatística. É verdade, Everton. E a gente traz até agora uma arte que a gente fez com os números do Asa na temporada. Esse número aí que você trouxe dos gols do Asa é muito importante. O Asa teve uma temporada de poucos jogos, foram 36 ao todo, mas também poucas vitórias. E aí eu te pergunto, Pedro, sobre essa situação. Quais motivos, a gente trouxe aqui agora há pouco o retrospecto, mas quais motivos você acredita que levaram o Asa a ter uma temporada ruim? Porque são, olha aí, ó, 36 jogos, 13 vitórias, 11 empates, 12 derrotas e um saldo de 2 gols no ano. Uma média muito alta de gols sofridos. O Asa tomou praticamente um gol por jogo. Então, na sua visão, quais foram os maiores problemas do Asa para a temporada ruim que a gente pode classificar assim? Bom, você pode responsabilizar por alguns fatores. O primeiro é que o torcedor vai imediatamente diagnosticar, são peças no ataque.
um elenco que rodou muito os atacantes, principalmente. Eu acho que foi a posição que mais rodou no ano do time. Chegou a jogar com Cachito, chegou Nossa a jogar Senhora. com o Júnior Viçosa na frente, com só o Didira e os pontas circulando. Até o Anderson Feijão fez função de falso Sim, 9. verdade. E que verdade. perdeu posição, né? O Anderson Feijão começa no início do ano brilhando, mas depois ele não entrega fisicamente e vem deixando a desejar. Outro ponto também é a entrega física do pessoal da frente, que se mostraram não ser confiáveis durante a temporada, durante um bom tempo. O Júnior Viçosa teve uma lesão considerada de grau médio, mas ele ficou fora de forma por muito tempo. E o caso do Feijão também, mas o Feijão atua mais numa linha de meio campo. Ou seja, temos esse problema de scout, de reconhecer, de achar peças para o ataque, mas também de uma abordagem ofensiva muito pobre dos treinadores que passaram do Asa. Assim, como vocês bateram muito na tecla da decepção da Copa Alagoas, o jogo da Copa Alagoas, da não classificação, da desclassificação do Asa para se eu não me engano, quem passou foi o CSE. CSA e Muricy. CSA e Muricy. Grupo B. O último jogo, o Asa bombardeia a área, cruza muita bola na área, e isso virou uma tônica do resto da competição, principalmente na Série D, que mascara muito o que foi o grupo, essa classificação do Asa na quarta colocação, na última rodada, no saldo de gol, com emoção, mas traduz muito do que foi o time, muito dependente de uma bola parada, com Feijão, com gol de escanteio, se segurando por empates, muitas vezes fora de casa, essa abordagem de ganhar o ponto e quando chegasse em Arapiraca vamos ver o que fazia. Então, assim, e isso não foi uma abordagem de um treinador especificamente, né? Eu acho que isso foi um denominador comum dos 3 treinadores que estavam lá. Ou seja, se passando por 3 cabeças pensantes que falam no elenco e essa coisa não resolve, me dá a impressão de que a parte de cima da gerência do clube é conivente com isso, sabe? E o Pedro toca nesse ponto importante, Everton, só para fechar contigo, para te liberar, eu sei que o tempo é curto, mas Everton, essa situação envolvendo diretoria, futebol, treinadores, tudo mais, foi algo muito polêmico na temporada, porque a gente sabe que o Rogério Siqueira foi eleito no ano passado em outubro, e a gente sabe que os discursos também foram sempre muito otimistas. Não, a gente vai buscar o acesso, a gente vai buscar o título, inclusive, eu acho super válido essa situação. Você tem que sim ter um discurso otimista, mas você tem que também fazer o caminho certo até isso. Eu queria a tua visão, porque você está também mais próximo do Asa, você é aí em Arapiraca, sobre essa questão do planejamento, sobre a diretoria do presidente Rogério Siqueira e sobre escolhas de diretores, porque uma crítica grande foi a falta de um gerente de futebol que realmente fosse formado em departamento de futebol. O gerente esse ano foi o Celso Marcos. Inclusive, o Rogério Siqueira deu uma entrevista para a gente da Gazeta Web no início desse ano, falando da busca do acesso, da busca do alagoano. Mas você acredita, Everton, que aconteceu algum ponto onde o Rogério pode ter errado, onde a diretoria pode ter errado, ou se o planejamento realmente não foi feito bem por essa diretoria, Everton? Eu entendo, Guilherme Nobre, todos que nos acompanham, que a diretoria do Asa tem uma boa administração fora de campo com o presidente Rogério Siqueira, com aqueles que compõem a sua diretoria executiva, o que a gente sabe que é muito importante para dar tranquilidade àqueles que estão diretamente ligados ao futebol. Para isso, tem que ter, como você tocou, um bom gerente de futebol, aquele que tem essa ligação direta com o técnico da equipe, que só esse ano foram 3 que trabalharam aqui no Fantasma de Alagoas, mas a diretoria, eu isento nessa questão de acertos, de nomes que estavam em campo. Claro que precisa da caneta, precisa da confirmação do presidente, no caso o Rogério Siqueira, mas essa parte, pelo menos na minha visão, vejo o Rogério Siqueira como um grande administrador, uma pessoa que consegue organizar a casa, consegue gerar recursos financeiros, que é importantíssimo para o futebol, mas tem esse aspecto. No mundo da bola, tem que ter aquela pessoa que conhece, que tem uma grande agenda, que consegue ter contatos com jogadores que vêm de boas temporadas. É verdade que do outro lado, às vezes a pessoa vai falar, mas tem a questão financeira.
tem aquele jogador que a gente gostaria de trazer, mas não deu, não encaixou. Entendo também por esse lado. Mas vejo também que o Asa errou muito em questão de nomes, principalmente lá na frente no ataque. Agora há pouco você falou, Guilherme Nobre, de jogadores que vieram do CSE para o Asa. O Ítalo Rogério foi um desses, que para mim fez uma competição razoável, mas nada que não pudesse resolver de uma outra maneira, até buscando outras alternativas próximos aqui do estado de Alagoas. Então, eu deixo essa minha visão. Esperar também o mês de outubro, a confirmação da eleição. Se vai cumprir essa palavra o presidente Rogério Siqueira, que não vem à reeleição, quem vai assumir e que essa parte seja repensada. Um grande gerente de futebol, essa pessoa que administra as ações no campo de jogo, um bom técnico, e aí começar, eu falo desta forma, do zero, mas tirando como experiência essa temporada, porque nada foi conquistado. Foi vice-campeão no campeonato alagoano, perdeu para o CRB, Copa Alagoas ficou pelo caminho, a pré-Copa do Nordeste foram 2 jogos, o primeiro passou no sufoco nos pênaltis, acho que deixou a desejar na questão resultado, mas a administração interna, recursos, eu vi que o clube cresceu muito, aqueles problemas que a gente via no passado, cobrança chegando, batendo na porta todos os dias, preocupação lá em cima, isso eu já não vejo. Essa tranquilidade, ela existe. Claro que tem um ponto, uma coisa aqui, outra ali, que é normal do dia a dia, mas em relação a isso a gente não pode culpar. Acho que a diretoria deu essa tranquilidade para aqueles que estavam trabalhando. Pois é, Everton, muito obrigado aí pela sua participação. Sei que o tempo é curto, mas é bom ter essa visão de quem aí está perto, de quem acompanha o Asa, vive muito o Asa também, né? E a gente espera, torce para que o Asa consiga essa evolução. Mandar um forte abraço para você e, se quiser, suas considerações finais. O que você espera desse 2025 do Asa com o que já se sabe por enquanto? Porque falta a eleição, a gente sabe, mas o que você espera para o 2025 do Asa, já que ano que vem já tem 5 competições garantidas, Everton? Primeiro não dá para fugir disso. Boas contratações, a montagem de um elenco forte e com título para 2025, porque já está nessa fila há bastante tempo. Uma outra informação que o técnico Ranieri Ribeiro, que até outro dia estava aqui em Arapiraca com o Asa na Série D do Campeonato Brasileiro, já foi apresentado no Ferroviário do Ceará. Tem por lá também mais uma grande dor de cabeça, que é livrar o time do rebaixamento. Situação complicadíssima, mas para ele, que é uma ótima pessoa, esteve à frente do Asa por 7 jogos, teve 3 vitórias, desejo que tenha sucesso. Quem sabe em outra oportunidade possa voltar a defender as cores do time da capital do Agreste. Para vocês, meus amigos, um abraço e estamos sempre juntos para falar do Asa, para falar das novidades aqui do Agreste. Forte abraço, Everton, até a próxima. Com certeza vamos conversar muito ainda sobre o futebol local. Matheus, Rogério Siqueira. É um nome forte, rapaz, do futebol do Asa. Chega em 2022, é diretor da gestão do Igor Rafael. Sim. E quando todo mundo pensava que o Igor seria o presidente da ocasião no biênio 23-24, houve uma articulação, houve toda uma mudança e o Rogério ganhou, foi o único candidato e assumiu a presidência do Asa. A administração do Rogério, boa, positiva, ressalvas, o que você tem a dizer sobre isso? Eu vou muito na linha do Everton. Internamente, questão de estrutura do Asa, óbvio que ainda com algumas coisas a melhorar, vejo que o CT, Noé Alves, poderia ter uma melhorazinha, tal, até mesmo... Apesar de ter sido reformado, não, foi reformado, né? Mas eu ainda vejo que pode evoluir, por exemplo, uma coisa que parece besteira, mas, por exemplo, a entrada do CT Noé Alves poderia ser algo mais cara do Asa, poderia, para vender uma imagem do Asa, que isso é muito importante hoje em dia no futebol, você ter uma visão que o time está estruturado de uma maneira mesmo, assim, de visão, você vê, opa, aquilo ali está estruturado, isso convence muitos empresários, jogadores, assim, tem coisas internas que ainda podem melhorar, mas... Pode até alugar o espaço, né? Exatamente, vão, né? Exatamente, mas assim, muito melhor, como disse o Everton, a gente viveu uma época que o Asa era cobrado realmente a cada dia, passou por vários acordos com nomes conhecidos, como o próprio Vica, todo mês, todo ano tinha um novo acordo para quitar as dívidas com o Vica, enfim, eu vejo que internamente realmente melhorou muito o Asa nos últimos 2 anos. O que eu vejo do Rogério Siqueira como um coordenador de futebol, um cara que pensa o futebol do Asa, um cara que, como presidente, precisa participar do projeto esportivo, eu vejo muito aquela questão parecida com o Marroquim, de um cara que não é do futebol e entrou no mundo do futebol, entre aspas, por acaso,
não nasceu, não buscou, não fez sua carreira para entrar no mundo do futebol e acabou entrando. Só que eu vejo duas situações diferentes, para comparar com alguém daqui do nosso estado. Eu vejo que o Marroquim, ele cometeu esses mesmos erros que o Rogério Siqueira, de se empolgar com o momento, de ir lá ir pra rádio, ir pra imprensa, e prometer isso, e prometer aquilo. Só que o pós é o que é diferente. O Mário Marroquim aqui no CRB, ele viu que aquela postura dele era uma postura meio, opa, tô me queimando aqui de graça com torcida, com imprensa, vou dar uma segurada. E de fato, no último um ano e meio, ele deu uma segurada nesse tipo de fala. E o Rogério Siqueira ainda não entendeu isso no futebol, que a empolgação ela não ganha, que a empolgação ela não convence, que a empolgação ela não traz resultado. Eu vejo muito isso do Rogério. O Rogério é um cara muito empolgado, mas você, como um administrador maior de um clube, você tem que ser o cara mais ponderado. Você tem que ser o cara mais consciente da gestão. Você tem que ser o cara mais alinhado com o projeto. Você não pode estar aqui no projeto, viu que melhorou e, opa, vou tentar subir por um caminho mais curto. Então eu vejo isso muito no Rogério, um cara que precisa melhorar essa questão não da sua imagem, mas da sua... Como é que ele quer transmitir esse bom momento do Asa para o torcedor? Eu vejo que ele, às vezes que ele foi à imprensa esse ano, foi mal. Ele escolheu os momentos ruins. Ele escolheu um momento bom para fazer promessas que ele não tinha condição de cumprir, um acesso e um título de série de Campeonato Alagoano, perdão. Quando eu falo que ele não tem condição de cobrir, não é que o Asa não tem condição de chegar, não. Mas é porque é algo que não depende só do Asa. É verdade. Se ele tivesse, por exemplo, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D e falasse, não, estamos na quarta de final, a gente vai subir agora. Porque ali, faltando 2 jogos, você tem como fazer uma promessa dessa. Você tem como empolgar o torcedor. Porque você tá 2 jogos, mas você ter todo o Campeonato Brasileiro, fase de grupos, todos os mata-matas, antes disso tudo acontecer, não tem como você fazer esse tipo de promessa, muito menos o Campeonato Alagoano, no qual o Asa não é o favorito. Então, e depois, ele passou um bom tempo sem aparecer na imprensa, e ele aparece no momento que o torcedor não queria ouvir o que ele teve para falar. O Asa praticamente ficou ali com 15% de chance de ir para a segunda fase. Eram 17 e pouco com as combinações de resultado. Deu tudo certo no final, todas as combinações de resultado. Por um gol. Por causa de um gol. Mas deram todas as combinações de resultado e o Asa acabou passando. Mas ele vai à imprensa dar desculpas, justificativas, coisas que o torcedor do Asa não queria ouvir. Então vejo que isso é muito importante para uma administração. Porque você pode ser o cara mais correto internamente, você pode deixar o clube saneado, você pode deixar o clube funcionando como um relógio, todas as engrenagens ali muito bem estabelecidas. Mas, se nos momentos bons ou ruins, onde a crise aperta, ou o bom momento aparece, você vai e externa coisas que podem mudar isso de graça, podem mudar um cenário de um clube de graça, isso pra mim não faz tanto sentido. Que foi o que eu vi no Asa. O Asa começou a ter muito mais cobrança naquele começo por conta das promessas de Rogério Siqueira. Quando começa, o time não faz gol, o time não conseguiu fazer mais de um gol no Petrolina com -2. Exato. As cobranças elas eram muito inflamadas, porque o torcedor botou no mental dele que esse ano era o ano. Esse ano era o ano da mudança. Então eu vejo que como administrador ele tá muito bem. Não tem críticas ao interno do Asa. Agora, como um homem responsável pelo Asa, como porta-voz do Asa para com o torcedor, ele precisa melhorar muito. Pedro, Rogério Siqueira, às vezes polêmico, às vezes nem tanto, mas às vezes sumido. É verdade, às vezes sumido, mas é o cara hoje que é o dono da caneta do Asa. Você enxerga que a administração nesse biênio foi boa, foi média, foi ruim? O que você tem a dizer do Rogério? Assim, se você colocar tudo como um saldo, eu diria que positivo, assim, regular. Mas assim, o Rogério Siqueira, eu acompanhei muito as coletivas dele de pré-temporada durante a montagem do elenco, durante os amistosos que o Asa fez contra os times do interior, perto das redondezas de Arapiraca. E ele não é o mal, mas ele sofre dele, que é da epidemia, como dizem na Espanha, ataque de testosterona dos diretores esportivos ou dos presidentes do clube. Que é você prometer mundos e fundos, lançar bravatas. Não, o time esse ano vai, porque o Asa está muito melhor preparado psicologicamente, enfim. E coletivas longuíssimas no início, e depois isso não se concretizar e ficar por isso mesmo. Assim, ele não é o primeiro e nem será o último presidente a fazer isso no futebol brasileiro. Vi de John Textor,
Vide a Leila Pereira, o Rodolfo Landim. Adson Batista do Atlético, né? Isso aí é problema. É. Ou seja, assim, ele acaba morrendo um pouco pela boca, sim, mas assim, é até uma coisa a se perguntar a ele, assim, do tipo, como ser realista pro torcedor, jogar real, pro torcedor dizer que vai ser uma temporada dura, difícil, dificilmente vamos ganhar os títulos que tem para ganhar, e você não frustrar o torcedor, sabe? O torcedor dizer assim, não, tudo bem, vamos comprar essa ideia de que o time está passando por um momento de reestruturação e tudo, vamos se contentar com uma boa campanha na Série D e na primeira fase da Copa do Brasil. Isso, assim, é meio anticlimático e eu entendo ele fazer esse oba-oba um pouco no início da temporada e depois vir com o rabo entre as pernas e pedir todas as desculpas pro torcedor pelo desempenho do clube. Assim, claro que a imagem dele pro torcedor, esse saldo final, fica um pouco chamuscado pela campanha que o clube fez, apesar, assim, de ser expectativas realistas do início da temporada. O Asa não fez nada além do que era esperado internamente pelo clube, assim. Creio que despesas financeiras não vão existir por conta dos desempenhos esportivos. Não é porque ele caiu precocemente na Copa do Brasil que isso vai afetar. Tem quase 1 milhão, né, de premiação. Isso vai afetar, assim, ter um grande impacto financeiro no clube. O clube não é que contava com esse dinheiro para fechar as contas. E assim, uma proposta para ele convencer o torcedor e os votantes, é claro, da cúpula do Asa, é que o trabalho está sendo feito e que tem alguma cara ali. Ele tem que convencer de que ele está trilhando um caminho e que ele não é um aventureiro que está atirando por todos os lados e tudo. Ele que é do poker deveria dar uma blefada agora com o pessoal e meio que fortalecer o lado dele de que o Asa, há 10 anos atrás, o Asa vendia janta para comprar o almoço, né? E hoje o clube não precisa disso, o clube é estável financeiramente e creio que daqui a alguns anos, não sei se ano que vem, na próxima temporada, mas alguns anos o Asa voltar a figurar, ser protagonista, pelo menos dentro do estado, vencendo os títulos aqui. Rapazes, estamos chegando já na reta final, mas eu queria fazer uma brincadeira aqui para resumir uma frase minha em uma frase de vocês. A temporada 2024 do Asa, resume em uma frase. Uma frase? Pode melhorar. Você, Pedro. Uma frase... pensar que dentro do padrão. 2025 pro Asa. Determinante, na minha opinião. Pedro? Mais do mesmo. Difícil. O Asa segue sua vida, ainda sem definições. Data de eleição não temos. Chapas inscritas ainda não temos oficialmente. Não sabemos nem se o Rogério Siqueira vai querer fazer a reeleição, que esse é outro ponto importante. Muitas especulações, inclusive. Exato. Né? O Rogério, em vários momentos, falou que não queria reeleição, mas há a possibilidade, porque nada ainda foi oficialmente escrito. Pessoal, agradecer vocês. Pedro aqui, diariamente na nossa Gazeta Web, o Matheus também, Gazeta Web e no nosso timaço, Gazeta News também. Agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente. Você pode conferir a nossa programação do Gazeta News, canal 525 da sua Net Claro, e também no YouTube Gazeta News AL. Você confere toda a programação esportiva, todo domingo tem o nosso terceiro tempo, diariamente temos o nosso Gazeta News Esportes a partir de 1h da tarde, então a gente vai encerrando nossa programação com muito debate em relação ao Asa, mas vocês podem ficar ligados sim, que daqui a pouco, durante a nossa programação, tem muito mais e podem aguardar, porque futebol alagoano pode até entrar de férias, mas os assuntos nunca acabam. O Asa aí está na expectativa de voltar mais forte em 2025. Agradeço você da audiência e a gente se vê em uma próxima. Tchau, tchau.